Em Oséias 13:5, nós lemos: Eu cuidei de vocês quando estavam no deserto, naquelas terras sem água. Oséias 13:5. O profeta aqui escrevendo já no final do período do reino de Judá, se refere a uma experiência marcante na vida do povo, quando o povo foi tirado do Egito e levado para Canaã. Só que entre o Egito e Canaã havia um deserto. Posso até dizer a você que entre o Egito e Canaã ou Israel há um deserto. Esse deserto basicamente é, primeiramente, a península do Sinai, uma península grande. Hoje nós podemos fazer esse trajeto de carro ou de ônibus, leva em torno de 8 horas, dependendo de diversas circunstâncias, 8 a 10 horas, e você anda esse tempo todo, não vê nenhuma vegetação em que você possa se esconder. Pode ter uma árvorezinha baixinha ou outra, mas é como se fosse um mar de pedregulhos, sem fim, e montanhas ao lado, ou às vezes o mar também ao lado, Mar Vermelho. Hoje, passear ali de carro, rotas asfaltadas, direções seguras, ainda é difícil. Tem poucos pontos de parada, tomar uma água, um café, ir ao banheiro, é deserto. E depois que você termina esse deserto, você ainda tem o deserto da Judéia, assim chamado, que fica dos dois lados dos dois lados do Rio Jordão. Então, é um deserto. E naquela época, essa viagem não durou 6 nem 10 horas. Durou 40 anos. Sem água, sem comida. Então Deus diz o seguinte aos hebreus: Eu cuidei de vocês quando estavam no deserto. Duas coisas não mudaram. Lá em Israel, lá no Egito, o deserto continua. Nas nossas vidas, o deserto continua. Nós podemos passar pelo deserto. Nós podemos estar neste momento no deserto. A experiência do deserto, portanto, não mudou. Não quer dizer que todos estejamos no deserto, mas pode ser que já estivemos no deserto. Pode ser que venhamos a estar no deserto. Pode ser que você esteja no deserto. Essa realidade não muda. Esse conjunto de possibilidades é inalterado. O deserto faz parte da nossa vida. Pode ser um hospital, esperando um atendimento. Pode ser um diagnóstico preciso ou impreciso, demorado de se fechar. Pode ser uma crise financeira por falta de trabalho. Pode ser uma depressão severa, longa, dolorosa. Pode ser um conflito em casa com o cônjuge, com o filho, com o pai. Pode ser uma dificuldade intransponível no trabalho. Pode ser uma falta de vontade de viver. O deserto é uma realidade. Repito, se não alcançou você um dia, nenhum de nós está livre de um dia ir para o deserto. Isso não mudou. Também não mudou que Deus é o mesmo. Eu cuidei de vocês quando estavam no deserto, naquelas terras sem água. Eu cuidei. Será que Deus só cuidou ou Deus ainda cuida? Uma pequena experiência marcante na minha vida, quando fiz essa travessia pelo deserto do Sinai e chegamos à fronteira de Taba, ainda no Egito, e do outro lado é Eilat, em Israel. E nós vimos nesse lugar, já mencionei aqui, desértico, sol muito forte, calor vigoroso, mesmo no ar-condicionado, calor forte.
E quando nós começamos a entrar pela alfândega, me chamou muito a atenção, desta vez, depois não vi mais isto, que assim que nós pisamos na chamada terra de Israel, um jardim de flores roxas, tem o nome mais bonito, lilás, não é? Crescia, marcando uma diferença entre um deserto, digamos, vigoroso, forte, e um deserto cuidado, regado, onde a flor nasce, o jardim vive. Não estou entrando aqui em qualquer aspecto da natureza política, nada disso. Eu estou dizendo que quando um deserto é cuidado, regado, ali também nasce a flor. Deus faz com que no deserto sem água haja água. Deus faz que num deserto sem flor a planta floresça. Deus mudou essa florzinha naquele jardim ali em cor lilás agora, quando estive lá há alguns anos. Então o mesmo Deus lá do passado dos hebreus, lá no século XV antes de Cristo, portanto há 3 milênios e meio, eu pude verificar agora, recentemente, que Deus continua cuidando. Então, Deus não mudou. A grande pergunta é o seguinte, o que é que eu faço quando estou no deserto? O que é que você faz quando você está no deserto? Esta é a pergunta da vida. Você pode desesperar. Nunca chegarei a Canaã. Você se lembra que ao longo da travessia, lendo o relato bíblico dos livros de Êxodo, Números e Deuteronômio, que muitas pessoas diziam, vamos voltar, é melhor morrer aqui, nunca vamos chegar a Canaã. Quem está no deserto, olha e não vê perspectiva de chegada. Então a primeira coisa é, eu chegarei, eu sairei, eu atravessarei o deserto com água ou sem água, suando ou não, transpirando forte ou não, gemendo ou não, eu vou atravessar o deserto. Segunda coisa, eu tenho que olhar para aquele que me atravessa, eu tenho que olhar para aquele que faz a água surgir, eu tenho que olhar para aquele que faz a figueira florescer, eu tenho que olhar para aquele que me pega pela mão, eu tenho que olhar para aquele que elimina as adversidades, como o próprio Mar Vermelho que se abriu para o povo passar. Eu tenho que olhar para o autor e consumador da nossa esperança. Ou eu desisto. A fé, portanto, tem um componente emocional. Eu tenho que olhar para Deus e dizer, Ele cuidou do passado, cuidará de mim. Ele cuidou do povo de Israel, cuidará de mim. E se lembrar então daquelas experiências notáveis na sua vida, em que também esteve no deserto e lá não continuou. Esse é um desafio para mim e para você, porque a promessa está dada, eu cuidei, e nós poderíamos tomar essa história e dizer, eu cuidarei. A promessa é a mesma. O que você faz diante da promessa? Não é bem assim, isso se aplica aos outros, não se aplica a mim. Não, é para você, é para mim, esta é a promessa. Então, desejo que você, se porventura se encontre agora no deserto, que olhe para Deus e veja ali a mão poderosa, amorosa, libertadora, a mão cuidadora, para que você possa passar pelo deserto. Por último, quero dizer o seguinte, não amaldiçoe o deserto. Pode ser que o deserto seja bom para você. Pode ser que você precise do deserto para se encontrar consigo mesmo, para se encontrar com Deus, para deixar de acreditar que as coisas que você tem sejam a sua vida, a prosperidade que você experimenta seja a sua vida, a segurança que você tem seja a sua vida. Não é. A nossa vida é muito mais do que isto. A nossa vida é amar a Deus como a nós mesmos e ao próximo também como a nós mesmos, porque no amor é que está o sentido
da vida, não nas coisas. São fugazes, como o próprio deserto fugaz é. Pergunte ao Senhor: o que queres me ensinar aqui no deserto? Estou pronto para aprender e prosseguir. Não desista, aprenda e cresça, porque Deus cuida de você, mesmo no deserto. Bom dia para você, bom dia aqui do Israel Belo de Azevedo.